Oi, primeiro ano, e aí, espero que vocês estejam bem. É o seguinte, eu assisti aos últimos vídeos, tá? Recebi material pelo WhatsApp e pelo Google Sala de Aula, vocês estão, ó, de parabéns. A gente vai parar um pouquinho esse nosso trabalho de jogos e brincadeiras para falar de um dia que aconteceu essa semana aí, foi segunda-feira, dia 19 de abril, que é o Dia do Índio. Bom, como vocês já devem saber, no último dia 19, nessa semana, foi o Dia do Índio. Então eu decidi fazer esse vídeo para falar algumas coisas importantes para vocês sobre os povos indígenas. E sim, são povos indígenas, porque existem indígenas espalhados por todo o mundo, exceto na Antártida, que é aquele lugar bem longe que é frio a beça. E assim, só aqui no Brasil tem 305 povos indígenas que falam mais de 274 línguas diferentes. Sabiam disso? Inclusive, o nosso português brasileiro tem muitas palavras de origem indígena. Nessa ilustração aqui do lado, vocês vão poder identificar 3 palavras, né, 3 objetos que têm a escrita e a leitura parecida com palavras que são do nosso português brasileiro, que são maracujá, capivara e mingau. Essas 3 palavras que a gente usa no português brasileiro têm origem indígena, assim como diversas outras. Além da linguagem, né, dessas palavras, muito do que nós comemos no nosso dia a dia também tem origem indígena. E eu tenho certeza que vocês conhecem os alimentos que eu vou falar agora, quer ver? Vocês sabiam que a canjica, que a pipoca e que o açaí têm origem indígena? Não sabiam, né? Eu aposto que vocês já comeram tudo isso. Isso tudo que eu falei é para vocês terem noção, né? Para vocês terem ideia do quanto os costumes e a cultura indígena fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. E aí vocês me perguntam, tia Ludmila, já que existem tantos povos indígenas no nosso país e a gente recebe tanta influência deles, onde é que eles estão agora? Eu respondo para vocês, eles estão em todos os lugares. Eles estão nas escolas, nas universidades, nas aldeias, são professores, cientistas, artistas, médicos. E eu estou dizendo isso tudo porque quando a gente fala de pessoas indígenas, a gente logo imagina aquela pessoa que mora lá dentro da floresta, longe de tudo. E na realidade eles também ocupam outros espaços, né? Eles, inclusive, assistem televisão, têm celular, usam internet, estudam, têm profissões, têm redes sociais, o que é até muito bom, porque aí a gente consegue aprender sobre a cultura deles através deles. Afinal de contas, são eles que sabem melhor como falar sobre os seus costumes e suas culturas, certo? Aí você me pergunta, mas tia, se você diz que eles vivem na cidade, então não tem mais indígenas na floresta? Aí eu digo, claro que existem ainda indígenas na floresta. Inclusive, eles são os maiores guardiões das florestas e dos animais. Vocês sabiam que os locais onde tem povos indígenas são os lugares onde a natureza, né, tanto as plantas quanto os animais, são mais preservados? Isso porque nesses lugares tem menos desmatamento. O que é o desmatamento? Quando alguém, que geralmente não é uma pessoa muito legal, vai lá na floresta e corta as árvores, queima as árvores. Então, quando tem povos indígenas nesses lugares, a chance dessas coisas ruins acontecerem é menor. Por isso, é tão importante que os indígenas ocupem cada vez mais espaço nas florestas. Nosso planeta, ó, agradece. Então, para fechar, quando a gente fala do Dia do Índio, a gente pode lembrar também do índio que mora lá na Oca. Mas a gente também tem que pensar que os índios são cidadãos e têm direitos, assim como nós, certo? Que eles vivem na sociedade, que eles trabalham, que eles estudam, enfim, que eles são cidadãos. Inclusive, tudo isso aqui que eu falei para vocês foi compartilhado em um material que foi feito por várias pessoas que são indígenas, e eles fizeram esse material para professores poderem compartilhar esse conhecimento com os alunos, como eu estou fazendo com vocês. E é isso. Agora que eu já falei um pouquinho para vocês, vamos à nossa atividade. Agora que vocês já sabem um pouquinho sobre o Dia do Índio, sobre os indígenas, né, os povos indígenas, os povos originários, eu vou passar a atividade para vocês. É o seguinte, vocês repararam no vídeo que eu falei que muitos dos alimentos que a gente come são de origem indígena, certo? Então, a atividade da semana é a seguinte, vocês, junto com a família de vocês, vão pesquisar mais outros alimentos, além dos que eu falei, que têm origem indígena, certo? E aí, depois que vocês pesquisarem, vocês e seus familiares vão olhar dentro da geladeira, na despensa, dar uma fuxicada ali para ver se vocês têm dentro da casa de vocês alimentos que têm origem indígena. E aí vocês vão fazer um vídeo para mim, explicando, me contando o que vocês acharam na pesquisa e mostrando os alimentos que vocês têm em casa. Ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, milho de pipoca. Lembra que eu falei para vocês que a pipoca é um alimento de origem indígena? E ontem eu comi aipim frito, que também é um outro alimento de origem indígena. E é isso, essa é a nossa atividade dessa semana. Vocês, lembrando que vocês podem me mandar pelo Google Sala de Aula ou vocês podem mandar pelo WhatsApp, tá bom? Que eu vou ver dos dois jeitos. É isso. Beijinho pra vocês e até a próxima atividade.